volta, sempre alegria, viu? Bom dia, Moninha. Bom dia, nossos queridos telespectadores. A alegria é sempre minha, viu? Renê, essa palavra hoje está tão em voga, né, dos 4 temperamentos, e as pessoas têm falado dos sanguíneos, melancólicos. Afinal de contas, o que é melancolia? Então, a psicanálise, a teoria de Freud, né, ela mostra uma diferença entre o luto e a melancolia, né? O luto é quando você tem uma perda, que pode ser de uma pessoa, mas de um processo na vida também, de alguma coisa que a pessoa era apegada na sua existência. E o luto, você sabe da perda, ou seja, você tem um vazio, mas que é qualificado, ele é conhecido, mesmo que não seja ainda elaborado, esteja em processo. Agora, a melancolia é algo que você não necessariamente tem esse objeto de perda, você não sabe que é onde se origina esse vazio, não sabe por que desse vazio e aparentemente não tem um motivo. Mas o fato é que há uma melancolia, há um vazio que está imperando na vida daquele sujeito. É interessante, né, Renê? Eu li seu artigo umas 3 vezes, aquilo, eu concordo em gênero, número e grau. Convido vocês a entrar no site do Renê para ler o artigo todo muito interessante. E o que mais desencadeia a melancolia nos jovens hoje em dia? Porque antigamente, acho que você brincava tanto na rua, né? Tinha tanta coisa para fazer, que nem acho que não tinha tempo de ser melancólico. Não sei, Renê. Queria perguntar isso para você. O que desencadeia a melancolia no jovem hoje? Então, a gente está vivendo uma transição, né? E como toda transição traz seus problemas, mas também a transição indica bons caminhos. Eu vejo, Maninha, que tem duas coisas, né? O passado também não era muito bom. Eu estou acostumado muito a escutar na clínica pessoas com problemas hoje, na vida presente, por causa de vazios ou de excessos no passado, né? Às vezes a figura paterna não era afetuosa, às vezes a figura materna queria direcionar muito. Então, a dimensão assim da subjetividade das pessoas não era muito escutada no passado, né? Uhum. Acabava atropelando as coisas. Então, eu gosto de dizer assim, não é que o passado era bom, eu não concordo muito com isso. Aham. Mas, por outro lado, hoje nós temos sim uma escuta mais atenta às subjetividades, mas nós tivemos algumas transformações na sociedade que deixaram espaços vazios. E essa transformação está na família, né? E com isso eu não estou dizendo que devemos voltar ao passado, devemos apenas ajustar alguns pontos. O fato é que hoje a família está reconfigurada, você tem a figura materna que tem outras funções, você tem a figura paterna que também tem outras funções, essas funções foram deslocadas, e o que é bom, mas muitas vezes os jovens, as crianças, sobretudo, e agora jovens, estão vivendo situações de o que eu chamei até no artigo de um narcisismo negativo. Nós falamos tanto em narcisismo, né? Aquela pessoa que ela infla o seu eu, o mundo todo está ao seu redor, mas as crianças hoje, elas estão vivendo um processo contrário. Elas estão, por isso, melancólicas, porque muitas vezes o investimento afetivo em relação a elas não é tão forte. Elas estão com dificuldade de responder a pergunta: quem que se responsabiliza por mim? Uhum. Porque há uma terceirização da família, né? A Uhum. escola tem feito, eu gosto até de dizer, a escola tem feito o papel de complexo de Édipo, que é aquela relação pai, mãe, bebê, né? Uhum. Que dali origina a personalidade. A escola tem sido esse lugar, só que ela não é esse lugar, né? Então, esse vazio está ficando nas pessoas, sim, nas crianças e jovens de hoje, né? E quando você fala desse sentimento, ao contrário, isso seria uma baixa autoestima? Sim, por isso uma baixa autoestima e no sentido assim também, esses jovens, eles estão sem sentido da vida. E, além disso, eles estão muito distantes do real, é, das questões assim que trazem os choques à sua realidade. Eles preferem coisas mais simples, por isso o mundo virtual. Quantos jovens falam na clínica assim, eu prefiro os amigos virtuais porque
Se der problema, eu deleto, né? E no grupo de pessoas, de colegas reais, você tem conflitos, né? Tem conflitos, Aham. tem discordâncias, às vezes violências. Então, nesse sentido, não estou gostando disso. Mas o caminho não é fugir dos conflitos, e Uhum. não é ir para o virtual como se o mundo fosse o virtual. Não. Então, o que a gente está vendo, Aninha, é que esses jovens, eles estão mergulhando no mundo deles, só que de uma forma também desorientada às vezes, porque eles não estão se apegando a elementos assim que vão aprofundar sua subjetividade, elaborar esses traumas, muitas vezes, esses vazios. Não. Então resta melancolia, resta ficar num lugar confortável, mas que no fundo, não é para ele bom, porque ele não tem conexões interessantes na vida dele, né? Uhum. Renê, interessante você falar da terceirização, né, da família muitas vezes para a escola. A rejeição também causa isso nas crianças? Demais. Eu costumo dizer, pela experiência psicanalítica da clínica, que a rejeição é das piores coisas que a pessoa pode sentir na vida. Porque, inclusive, é importante falar isso, que uma das causas mais frequentes de suicídio é isso, é a rejeição. Aquilo que não ficou bem elaborado e a pessoa, ela acaba achando que não tem mais que viver, né? Então, realmente, assim, você... E quando essa rejeição vem das figuras paterna e materna, é muito mais complexo, porque é o primeiro contato que nós temos com o mundo, e isso significa que a nossa personalidade vai ser formada nesse momento, né? A personalidade é formada até por volta de 7, 8 anos. Até esse momento, se nós não temos certeza de quem nos conduz no mundo, no sentido bom, né? Não de manipulação, mas quem, essa imagem interessante, quem pega a nossa mão e caminha com a gente, se a gente não tem clareza de quem é essa figura ou quem são essas figuras, nós temos problemas. Então, Uhum. a rejeição realmente é algo muito forte e que as pessoas tentam encontrar outros caminhos, né? Mas muitas vezes não encontram, porque cá para nós, o nosso mundo não está aí com tantas pessoas assim para nos acolher, né? Nós estamos vivendo um mundo muito individualista, né? Uhum. E aí, Renê, como identificar esses sinais de melancolia nas crianças e nos adolescentes? É muito essa questão do isolamento, né? É também muito ruim, trágica a situação que, além dessa falta de investimento afetivo na primeira infância, durante a infância toda, que traz esses efeitos que a gente falou agora, né, nos adolescentes, mas, além disso, o pior ainda é que muitos pais não conseguem detectar isso. O jovem se isola, vai para o mundo virtual, vai para o seu mundo muito fechado, né? Às vezes manifesta até isso com amigos virtuais, e os pais não percebem. Muitos percebem também, claro, procuram ajuda, mas é preciso ver se aquela pessoa está tendo um desejo pelo mundo. O que é desejo pelo mundo? É estar no mundo realmente com conexões, que ela assim, que ela esteja assim motivada a fazer algumas coisas, né? E muitas vezes o jovem não, acaba ficando nessa situação de melancolia constante. E, além disso, um outro aspecto importante é não saber lidar com adversidades. Mas não é saber lidar com adversidades assim, brigando ou, vamos dizer, sendo combativo. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes é simplesmente deixando para lá, né? Ah, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema, então eu vou sair daquele âmbito, eu vou para outro caminho e pronto, e deixo aquilo ali, né? É igual aquela história do aluno hoje que a professora fala, olha, você não fez atividade, você foi muito mal na prova, e o aluno vira e fala, olha, tá bom, mas você vai repetir de ano, ele vira e fala, olha, tá bom, ah, mas seus pais vão brigar com você, tá ok, não tem problema, quer dizer, parece que nada importa muito. Então, nesse sentido, nós vivemos um pouco esse mundo hoje, né? Uhum. Quais são os sintomas, né? Os meninos, eles sentem sintomas físicos mesmo, assim, de dor, de incômodos, de alopécia. Sim, sem dúvida, assim, tem alguns sintomas físicos. Muitas vezes, esses elementos de melancolia eles passam para
o corpo, né? Muitas vezes até o processo depressivo, ele vem daí também, né? Às vezes a pessoa tem um cansaço constante, falta de disposição para fazer as coisas, né? E realmente por causa desse isolamento, né? É preciso entender que cada vez mais eu acho que a humanidade entende isso, né? O corpo é regido pela mente. Se você tem realmente disposição, desejo pelo mundo, seu corpo pode até estar dizendo, olha, estou cansado, mas você continua, né? Falta essa relação, essa conexão com o mundo. É interessante porque os jovens, parece que eles usam até a expressão muito está ligado, né? Você está ligado? Mas, no fundo, há uma desconexão com o mundo muito grande. E, em alguns momentos, eles se conectam com outras realidades, com o mundo virtual, com os jogos, né? Aí eles estão muito conectados. Mas é um mundo que não é real. É um mundo que tem Uhum. que ser visto como virtual, né? Então, essa desconexão, esse cansaço, essa falta de vontade para as coisas, é um exemplo disso. Renê, então, uma última pergunta. Depressão melancólica, existe esse tipo de depressão, então? Sim, porque a melancolia, ela é um estado da pessoa, e a depressão já é uma manifestação a partir de alguns sintomas, né? A melancolia, a pessoa ainda pode caminhar razoavelmente no mundo, a pessoa pode ter uma condição dela que ela lida razoavelmente, mas daí é uma porta aberta para a depressão. A melancolia também, ela pode ser canalizada por outros elementos, como, por exemplo, a questão da poesia, das artes, né, que vai direcionar a subjetividade dela, vai canalizar, né? Então, ela pode dar um sentido a essa melancolia. Não é necessariamente algo ruim, mas quando não há esse elemento para canalizar, aí realmente muitas vezes hoje a gente não está fazendo essa passagem, né? Porque o mundo está muito objetivo, o mundo está muito raso, a linguagem está muito pobre, pouco poética, aí os jovens acabam melancólicos puramente. E isso é porta aberta para a depressão. Sensacional, claríssimo. Suas considerações finais, Renê. Então, Moninha, telespectadores, hoje o mundo vive transições, e transições não são necessariamente ruins. Com mudanças que nós tivemos nas famílias, na sociedade, são mudanças que vieram para ficar e que traz um sentido de libertação, mas nós precisamos de alguns ajustes. De fato, é muito importante a, o afeto, o cuidado e o sentido de alteridade na primeira infância. Não dá para delegar esse sentido à escola ou a outros, porque vai fazer falta um dia. Nós estamos vivendo gerações que essas pessoas não têm clareza de quem se responsabilizam por elas. E isso é muito grave. É preciso, então, que mesmo com pouco tempo, o tempo que nós tenhamos, nós qualifiquemos e passemos esse afeto de uma forma clara, de uma forma evidente para os filhos. Não somos obrigados a ter filhos, não somos obrigados a criar. Mas se temos, vamos realmente fazer o melhor, porque a afetação pode ser muito positiva ou muito negativa, mas nunca neutra. Uhum. Renê, chegou uma última pergunta aqui no chat. A pessoa pergunta assim: uma pessoa que tem dificuldade de se expressar, por essa dificuldade, acaba guardando para si. Ela tem uma tendência a se tornar melancólica por guardar aquilo que ela gostaria de expressar? Sim, mas muitas vezes também essa pessoa pode expressar de outra forma, né? Tem várias expressões, às vezes ela não encontrou pessoas próximas para dizer, né? Uhum. Mas, em geral, é isso que acontece muito. Ela se fecha porque, no fundo, nós sabemos das nossas questões, só não elaboramos ainda, não temos clareza. Mas, inconscientemente, nós temos a sensação do vazio, e isso é muito real. Só que a pessoa ela tem muito medo de elaborar isso, de aprofundar esse sentimento, porque ela não sabe aonde vai dar. E se ela não sabe que tem alguém segurando na mão, né, ela tem muito medo. Na psicanálise, o Jacques Lacan, um
psicanalista importante do século XX, ele dizia que a psicanálise tem um pouco essa função de chacoalhar e, ao mesmo tempo, segurar na mão. Então, é isso que acontece na clínica psicanalítica. A pessoa tem uma desconstrução de muitas coisas, mas com as mãos dadas. E aí, vai em frente. Isso mesmo. Chacoalha, mas pega pela mão. Exatamente. Renê, muito Exatamente. obrigada. Gente, lembrando, ó, tá aqui na tela o Instagram do Renê, @dentesrenê, o site renedentes.com.br. Entra, te convido a ler todos os artigos, que é o que a gente sempre conversa aqui. Mas a gente conversa um pouquinho só daquilo que está escrito, que é tão rico. Renê, muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Uma boa semana a todos. Tchau.